Oi pessoal, aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast sobre Jair Bolsonaro, declarações falsas e ataques à imprensa, uma realização de O Vale Brand Studio em complemento ao documento O Vale Especial sobre Democracia. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o jornal Vale preparou uma série de reportagens e ações que têm como objetivo esclarecerem o cenário político atual, contribuindo para o exercício da cidadania da população e para o voto consciente. Em 1.166 dias como presidente, Bolsonaro deu 5.030 declarações falsas ou distorcidas. Estas são as últimas informações apuradas pela Agência Aos Fatos, feitas no mês de março de 2022, e que contabilizam todos os equívocos ditos por Jair Bolsonaro desde a sua posse. Entre as maiores mentiras ditas pelo presidente, repetidas 183 vezes, está a inexistência de corrupção durante sua administração, quando, na verdade, ex-membros de seu governo são alvos de investigações e denúncias, além da CPI da Covid-19, que aponta desde prevaricação até crimes contra a humanidade, entre diversos outros casos na Justiça. Importante lembrarmos ainda que Bolsonaro é o maior agressor da atualidade a um dos pilares da democracia, a liberdade de imprensa. De acordo com o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, elaborado pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, o presidente Bolsonaro é responsável por 147 casos de agressão registrados em 2021. O que representa 34,19% do total de agressões feitas à categoria, em todo o país durante o ano. Para um maior esclarecimento das problemáticas do governo Bolsonaro, o repórter especial Xandu Alves conversou com Pedro Dallari, professor de Direito da USP, Universidade de São Paulo, que também é relator e coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Na verdade, essa forma de condução, né, do problema Jair Bolsonaro mostra que o problema, mais do que Jair Bolsonaro, é o conservadorismo e a falta de civismo mesmo das forças políticas brasileiras, né? Ou seja, o Bolsonaro é mais a consequência do que a causa disso, né? O fato de que ao longo dos últimos anos, né, houve esta conduta irresponsável por parte das forças políticas, principalmente diante da pandemia, é reveladora, né, da falta de qualidade, de responsabilidade das forças políticas brasileiras. E nesse sentido, essa postura do Bolsonaro é mais consequência desta falta de uma conduta responsável e efetiva por parte das forças políticas do que a causa, né? Ele apenas está fazendo aquilo que ele sempre disse que ia fazer. Ele já se elegeu com uma plataforma de extrema-direita. Estaria mais propenso a radicalizar? Eu acho que ele não tem muita volta. Quer dizer, ele aprofundou uma conduta que é divisionista, e isso é da essência dele, né? E nesse sentido eu não vejo possibilidade de uma acomodação, né? Agora, a dúvida está do outro lado, né? Está se as forças políticas vão optar por fazer o que tem feito até agora, que é conduzir em banho-maria a situação. Eu acho que a incógnita está menos do lado do presidente Bolsonaro e mais do lado das forças políticas brasileiras, né? Do que fazer. Porque o presidente Bolsonaro vai fazer o que ele está fazendo. Quer dizer, o problema não é se o Bolsonaro ganhar a eleição ou dar um golpe. O problema é agora o desarranjo que está ocorrendo no Brasil por conta da permanência de Bolsonaro. E daí porque a minha inquietação com esta inação das forças políticas.
Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, falou sobre a extrema-direita e a antipolítica. Em 2016, falava já no perigo da extrema-direita chegar ao poder. Por que o senhor fazia aquela avaliação naquela época e traz isso para hoje? Olha, eu via isso porque é o seguinte, nós entramos no modo antipolítica. E a antipolítica é o terreno propício para o extremismo. Porque o que impede um país de sair dos trilhos é a política com P maiúsculo. É o ato de você abrir mão da sua vida privada e se dedicar ao seu país, à sua cidade, ao seu estado, com o propósito de melhorar as condições de vida da população. Isto é política. Quando você resolve colocar todo mundo na vala comum e dizer que ninguém presta, pode estar certo de que você vai pavimentar o caminho de quem presta menos e não de quem presta mais. Porque quem presta mais vai acabar se afastando de uma atividade que deveria ser considerada nobre, e quem vai se aproximar nesse contexto é justamente quem não tem nada a perder, quem não tem reputação. Então nós abrimos o caminho para a aventura. Isso aconteceu em vários países do mundo, não foi só no Brasil. E nesse movimento de que ninguém presta. Quando, na verdade, o que nós devemos fazer? Nós criamos um aparato de combate à corrupção, um dos mais profissionais do mundo. Só que esse aparato contra a corrupção foi criado por nós, nos nossos governos. Polícia Federal Autônoma, Ministério Público Autônomo, todo mundo aparelhado para combater a corrupção. Resolveram fazer política, ao invés de fazer justiça. E aí o caldo entornou, porque a população começou, com razão, a desconfiar de todo mundo. E aí acabou votando em quem ela não conhecia. É isso que aconteceu. E, na verdade, o ideal seria, de cada partido, separar o joio do trigo. Então, tem problemas no PT? Quem cometeu erro? Tira e afasta. No PSDB, tem problema? Separa quem tem problema. No centrão do Bolsonaro, ou na família dele, tem problema? Vamos afastar o filho que cometeu um crime, ou os membros da base de apoio dele que cometeram um crime. Mas você não ataca as instituições, você vai em cima de quem errou. Se alguém da tua família cometer um erro, não é a tua família inteira que tem que ser punida, é quem cometeu, você mesmo vai defender. Que se algum parente seu cometer um erro, você vai ficar... Você pode até se solidarizar, porque é parente, mas você não vai querer que ele não pague pelo que ele fez. Você vai querer que ele pague. Inclusive porque o seu sobrenome foi afetado por isso. Então tem que pagar pelo erro. Agora, você não pode misturar o joio com o trigo. Você tem que separar o joio do trigo. Porque é assim que você vai salvaguardar a parte institucional que tem que ser preservada para o país continuar. Mas foi uma política de destruição em massa. Aí não sobra ninguém. Hoje a população está muito incrédula. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, de todos os partidos. Como tem muita gente ruim também. O que está em jogo na eleição de 2022? Eu acho a eleição mais importante da minha vida, é a mais importante. Nenhuma foi tão importante, terá sido mais importante do que essa. Porque nós estamos decidindo se nós vamos ter um regime autoritário no Brasil ou um regime democrático. O que está sendo votado em 22 é isso. Ele é um representante da ditadura militar, cada vez mais. E está querendo subordinar o Exército Brasileiro aos seus propósitos, e não aos propósitos do país. Ele quer botar o Exército para trabalhar para ele, e não para o país. Só isso já seria um crime, na minha opinião. Porque Exército não é para trabalhar para partido, nem para político, é para trabalhar para a nação brasileira. Mas ele, todo dia, ele faz questão de dizer minhas Forças Armadas. Não é dele. O mandato dele termina no ano que vem. Né? E o que está em jogo, portanto, é muito mais do que as pessoas imaginam. Eu que fui para a rua lutar contra a ditadura militar, pelas eleições diretas, pela Assembleia Constituinte, fico muito apreensivo da luta de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Está em risco agora, com esse governo autoritário, com esse governo que promove o caos na saúde pública, com esse governo tão problemático. Então, eu me lembro
da época que eu presidia o Centro Acadêmico 11 de Agosto, em que a gente estava defendendo a democracia, a liberdade, ver essas conquistas ser ameaçadas, o SUS ser ameaçado, a universidade pública ser ameaçada, a ciência ser ameaçada. Para mim, eu vejo com muita tristeza isso que está acontecendo. Me dá muita energia para voltar a lutar pela democracia. Gilberto Câmara, diretor do GEO, Grupo de Observação da Terra, e ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, falou sobre as consequências do governo Bolsonaro por uma perspectiva internacional. E o que vem acontecendo desde então com a questão do desmatamento no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão toda e como é que isso repercutiu na Europa? Olha, eu não sei se por conta do fundo de distanciamento, né, até de viagens na pandemia, é difícil para os brasileiros tomarem noção do desastre, vamos dizer assim, político, desastre diplomático, que tem sido a condução do governo Bolsonaro na área ambiental. O Brasil trabalhou durante décadas para mostrar que era um país que tinha capacidade de gerenciar o seu meio ambiente de forma sustentável. Baixamos o desmatamento da Amazônia com grande esforço. E as ações do governo Bolsonaro, ações e declarações, tudo junto, né? Mas o aumento do desmatamento, garimpo ilegal, as queimadas no Amazônia e no Pantanal, estão gerando estão, no fundo, destruindo, e o termo talvez seja esse mesmo, a reputação brasileira. Tínhamos excelente reputação. Eu trabalho há muitos anos em relações internacionais, quando fui diretor do INPE, agora como sentado no cargo em que eu converso com gente do mundo inteiro, dos Estados Unidos, a China, Japão, Indonésia, a comunidade europeia, todos estão espantados, porque não é natural que um país que tenha lutado tanto para construir uma liderança de respeito internacional jogue esse trabalho de gerações em troca do nada, porque não se está conseguindo nada em troca. Quer dizer, a demissão do professor Galvão, as críticas ao INPE, elas não trouxeram, se você poderia admitir, num cenário de política, assim, vamos dizer assim, de poder, que isso foi o preço que se pagou para ter um acordo econômico, uma melhoria de alguma coisa, mas nada. Foi uma atitude não republicana, quer seja, uma atitude que não constrói para o futuro. E, de certa forma, então, infelizmente, eu me sinto até constrangido aqui, porque, se por um lado o Brasil é reconhecido pelo tudo que fez na área ambiental nos últimos 30 anos, hoje o Brasil é visto negativamente. Vem Madonna, vem o Leonardo DiCaprio, vem os governantes, vem Angela Merkel, vem o Papa, o Macron, o secretário-geral da ONU, todos dizendo não é possível o que está acontecendo no Brasil. É um desastre em todas as dimensões. Desastre político, desastre diplomático, desastre econômico. É muito triste e eu gostaria muito que a população tivesse, o povo brasileiro tivesse noção das consequências negativas que isso vai ter para o país. Por fim, o cineasta taubatiano Jefferson D. também falou sobre a sua perspectiva, esclarecendo mais sobre os desafios do governo Bolsonaro e também citando sua recente produção, que retrata a vida de Luiz Gama, importante figura brasileira na luta contra o racismo. Como é que você viu a ascensão ao poder de Bolsonaro? Eu acho que as pesquisas apontam que e nós podemos presenciar, primeiro, um ataque completo às pessoas negras, né? Um desrespeito à memória negra, um desrespeito aos quilombolas, por uma série de afirmações ao longo da ascensão dele, né? Mas também acho que não era nada que muitas pessoas já não soubessem, né? Acho que tem esse lugar. O Luiz Gama é que dá essa resposta. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim que o Luiz Gama é uma figura disputada pela direita e pela esquerda. Eu já ouvi isso, pessoas de direita elogiando o Luiz Gama, né? E eu falo, provavelmente essas pessoas supostamente de direita, e que na verdade não são de direita, elas são ignorantes, né? Ignorantes porque elas nunca leram Luiz Gama,
Porque se você lê o Luiz Gama, você naturalmente vai ver que o Luiz Gama não é do autoritarismo, o Luiz Gama o Luiz Gama é um homem do debate, o Luiz Gama é um homem do conhecimento, o Luiz Gama é um homem da ciência, né? Então, é desse lugar que a gente está falando. É desse, então, você fala assim, outro dia me fizeram a pergunta, mas o que você acha da disputa do Luiz Gama pela direita? A direita fala muito... Bom, provavelmente eles não leram o Luiz Gama. E quando você não lê, quando você não sabe, você se sente livre a ser um idiota, né? Então tem esse lugar, né? Você pegar o que o Luiz Gama escreveu, né? Você vai ver que ele utiliza as leis para garantir justiça. Porque, segundo o Luiz Gama, isso está no filme, leis e justiça não são a mesma coisa. O fato de você ter leis não garante necessariamente a justiça. E um homem que liberta a si próprio e liberta pelo menos outras 500 pessoas é um homem de uma generosidade e é um homem de uma grandeza imensa, né? Então, acho que assim, tudo isso para explicar o quanto que se quer estabelecer uma confusão hoje em dia sobre a história do Luiz Gama e, consequentemente, querem confundi-lo, às vezes, como era um homem que trabalhava com a lei, né? Querem colocar ele desse lado do Bolsonaro, do presidente da Fundação Palmares. Não, isso, geralmente ninguém leu, né? Então, se não leu o Luiz Gama, fica achando, pode ter essa dúvida. Meu convite, e o convite do filme, na verdade, é que as pessoas façam um mergulho na obra do Luiz Gama, que leiam o Luiz Gama. Esse é o principal convite do filme para tirar essa ignorância da nossa história. Neste ano de eleições para presidente do Brasil, governadores, senadores, deputados estaduais e deputados federais, o Jornal Vale se compromete em acompanhar, apurar e noticiar o cenário político brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da democracia e para o voto consciente. Eu sou a Tamiris Vick e você ouviu o podcast sobre Jair Bolsonaro, declarações falsas e ataques à imprensa, uma realização de O Vale Brand Studio. A edição técnica é de Vitor Fraqueta, com produção e reportagem de Xandu Alves e Tamiris Vick. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a liberdade.